Olá pessoal, nós estamos aqui então para fazer um vídeo para vocês de como que nós vamos montar a nossa máquina Prisma para iniciar a hemodiálise nos nossos pacientes da UTI. Então esse aqui é um kit fechado, tá? Que a gente vai usar para fazer o treinamento da máquina. Nossa máquina, ela é bivolt, porém o aquecedor do sangue ele é somente 220. Então nós vamos padronizar, ligar a máquina toda em energia de 220 volts. Aqui é o set da máquina. Dentro desse kit ele já vem uma bolsa escritora e é interessante que a gente tenha mais uma de reserva para a gente poder fazer as trocas quando necessário. Inicialmente nós vamos ligar a máquina. Aqui ela pede para a gente selecionar quem é o paciente, nós vamos clicar em novo paciente. É muito importante que a gente não tenha nada nessa parte de baixo da máquina, porque aqui ela funciona como balanças, então qualquer coisa que a gente deixa ali de estoque, ou bolsa de soro, alguma coisa, embalagens, ela pode ser que funcione contendo peso e pode dar diferença na programação da máquina. Então é interessante que a gente não tenha nada nessa parte de baixo da máquina. Aqui ela vai pedir o nome do paciente. O peso do paciente e o hematócrito do paciente vão constar na prescrição médica previamente feita pelo médico para a hemodiálise desse paciente. Então é daqui que nós vamos tirar esses dados. No nosso caso aqui, o nosso paciente pesa 70 quilos. E ele possui uma taxa de hematócrito de 37,4. Então, identificamos o nosso paciente, preenchemos o peso e o hematócrito, vamos em aceitar. Após aceitar, ele vai pedir para a gente escolher qual tipo de terapia que nós vamos fazer nesse paciente. Nós vamos escolher a terapia CRRT. Vamos clicar em próximo. Qual é o tipo de CRRT que nós vamos selecionar? Sempre essa última aqui, que é a terapia mais completa nos nossos pacientes. Então, sempre selecionar essa última opção, CVVHDF. Clicar em próximo. Qual é o tipo de set que nós vamos usar? O set geralmente vem escrito no kit. Então, é daqui que a gente vai ver o nome que a gente vai concluir na máquina. Esse daqui é o ST100. Selecionei, vamos clicar em próximo. Ele vai pedir para escolher qual que é o tipo de anticoagulação que nós vamos realizar na máquina. Sempre aqui na nossa unidade nós vamos padronizar que vai ser o citrato com a seringa de cálcio. Então essa última opção nós vamos selecionar e clicar em próximo. E pergunta qual que é o aquecedor do sangue que nós vamos usar. O aquecedor tem escrito aqui na tela. O aquecedor chama Prisma Flow. Então é ele que nós vamos selecionar aqui. Clicar em próximo. E se a gente vai querer usar o autoefluente da máquina. Então a gente não usa o autoefluente, tá? Vai ser descartado o autoefluente. A gente seleciona nenhum e põe em aceitar. Aqui ele vai aparecer uma mensagem para a gente verificar sobre a anticoagulação do paciente. Pode colocar fechar. E aqui nessa tela nós vamos programar de acordo com
paciente. Aqui sempre vai começar pela quantidade de débito sanguíneo do paciente. Inicialmente, nosso paciente aqui vai iniciar com uma taxa de 100 ml por minuto. Depois ele vai perguntar se a gente quer programar alguma perda desse paciente. Inicialmente ele vai ficar com 0 de perda, porém durante a terapia essa perda pode ser selecionada novamente e colocar quanto você quer de perda do paciente, de acordo com o médico, com a prescrição do médico. No caso, como ele vai iniciar com 0 de perdas, nós vamos permanecer em 0. A quantidade de dialisante, o fluxo do dialisante, aqui está 1040. Depois ele vai pedir qual que é a reposição que nós vamos fazer. Aqui no caso está 250 ml hora. Depois ele vai perguntar qual será a reposição de cálcio, no caso que está 100%, permanece aqui porque já está em 100%. E depois ele pediu o citrato, aqui está 3,5. Essa é a programação feita da nossa máquina de acordo com a prescrição do médico. Confirmar todos. Ele vai pedir para a gente fazer a leitura do kit que nós vamos usar, do set da máquina. A leitura vai ser feita no kit, no set, né? Nessa parte de trás, aqui nesse código de barras. Ele faz esse reconhecimento para saber qual que é o kit que você vai usar e logo em seguida já pede para a gente encaixar o kit na máquina. Aqui encaixou o kit, vamos clicar em próximo e ele vai colocar na tela quais os locais onde a gente vai ter que encaixar as outras partes do kit. Então vamos lá. Primeiramente nós vamos encaixar essa partezinha aqui, linha amarela aqui, tá? E vamos encaixar nessa partezinha aqui, dessa forma. Quando a gente encaixa, ele aparece o check ali em cima que tá ok. Passa para a próxima etapa. Segunda parte, encaixar essa partezinha preta da linha amarela nessa outra parte aqui. Sempre lembrar, gente, que essa barriguinha, ela tem que ficar assim virada para a parte de baixo. Ela não pode ficar virada assim para a parte de cima, ok? Depois nós vamos continuar na linha amarela, encaixar nessa parte aqui. Em seguida nós vamos colocar a ampulheta, que verifica bolhas no sistema. Depois nós vamos encaixar aqui. Aqui a gente encaixa e dá uma rodadinha para fixar. Nós vamos continuar a parte de baixo aqui dessa linha. Prender aqui nessa alavanca. Depois ele pede linha vermelha, colocar esse encaixe aqui. Continuou também na linha vermelha essa outra encaixe. Nosso set foi encaixado, a gente pode colocar carregar set.
Ele vai fazer todo o reconhecimento do kit na máquina. Todo ok, você dá uma checada se todos estão ok. Verificar todos os itens, todas as linhas, se as linhas não estão torcidas ou dobradas. Tudo ok, coloca próximo. Ele vai pedir para a gente ligar nosso aquecedor de sangue. Tem aqui do lado, teclinha standby. Lembrar que é sempre tomada 220 volts, viu, pessoal? Liga o aquecedor, coloca aceitar. E ele vai pedir para que a gente instale nossa solução de praga. Nossa solução de praga vai ser um soro de 1000 ml, que vai ser instalado aqui nessa parte borracha amarela com a borracha vermelha. Ele vem com esse multivias e aqui que a gente vai encaixar no soro. Pode ser colocado aqui nessa lateral da máquina. Pois ele pede para a gente clicar em verificar depois de instalar. Aqui ele vai pedir para que a gente deixe essa linha clampada. Essa linha aqui, gente, no caso, é só se a gente for utilizar anticoagulação por heparina, que não é o nosso caso. Nosso caso é que nós vamos usar a seringa de cálcio com citrato. Então, nós vamos deixar essa linha aqui clampada, verificar. E aqui ele vai começar a dar início para a gente colocar a instalação das soluções e da bolsa excretora. Para abrir essa alavanca, a gente só puxa ela para fora, puxa até o final, que aí ela trava aqui. Isso daqui sai. Nessa parte amarela sempre vai ser a parte do efluente do paciente. Então é a bolsa onde vai ficar os efluentes, ok? Encaixa de volta até fazer o clique final. Ela vai parar de piscar e vai começar a piscar a parte branca. Nessa parte branca vai ser a parte do regiocil que a gente vai colocar. No caso, como a gente ainda não tem as bolsas das soluções, a gente vai utilizar o soro para fazer o treinamento. Mas aqui já vão ser as soluções reais da hemodiálise do paciente. Aí você sempre vai conectar o que tiver na linha branca com o que tiver na balança branca. Conectei a solução e vai pedir então a parte verde. Aqui vai ser bolsa de bifosina.
Travou. Depois a outra linha ali na parte roxa também vai ser outra bolsa de bifoldzinho. Parte roxa, linha roxa, com a solução na balança roxa. Todas as soluções instaladas, todos os cheques aparecidos na máquina, quer dizer que estão ok, vamos clicar em próximo. Aqui ele vai pedir para a gente instalar a nossa seringa de cálcio. Para isso nós vamos precisar de uma seringa de 60 ml com esse linha de cálcio, tá? Nós já vamos deixar preenchido com a solução de cálcio. Lembrando que nossa seringa vai ser de 60 ml, porém são 50 ml de solução, sendo ela de gluconato de cálcio ou de cloreto de cálcio. Aqui tá, ele vai pedir para que a gente destrave essa partezinha aqui para trás, é só puxar para trás para destravar, para poder encaixar a seringa. Vamos encaixar a seringa neste formato. Aqui nós devemos lembrar que a parte do corpo da seringa aqui, ela tem que encaixar com a nossa travinha aqui. Então deixar ela lateralizada de modo com que ela encaixe certinho aqui na nossa máquina, tá? Ele pede pra gente escolher a marca da seringa. Aqui, a gente coloca em baixar o braço porque ele deu uma diferença aqui entre a seringa e a máquina. Então a gente tem que subir esse braço até ele encaixar direto na seringa. Para isso, a gente clica aqui em baixar o braço e logo em seguida na tela da máquina ele vai colocar subir o braço. A gente clica subir o braço, ele vai subir até encaixar na nossa seringa. Encaixou aqui, deu um nível, só trava essa partezinha aqui, fez o clique, põe em aceitar. Aqui ele vai pedir para a gente iniciar o prime da máquina. Lembrando que essas bolsas de bifozil, elas são iguais às bolsas de Capivem. Elas precisam ser dobradas para que a solução se misture, primeiramente, antes de serem instaladas, ok? Então, nossa máquina está toda instalada, as soluções estão todas ok. A temperatura, depois a gente seleciona, a gente pode colocar o prime da máquina. Esse tempo demora em torno de 10 minutos, é o tempo que a máquina usa para poder fazer o reconhecimento e o prime de todo o set. Pessoal, lembrando vocês que antes de iniciar o prime, essa parte da mangueira azul, que é a parte que vai ser ligada ao paciente futuramente, ela tem que estar conectada na bolsa do efluente, porque para fazer o prime da máquina, ela vai descartar nessa bolsa do efluente, ok? Aqui, pessoal, nós já estamos finalizando a parte do prime da máquina. Ela falta 1 minuto e 22 para fazer a conclusão. Ela está fazendo os pós-testes.
Aqui, pessoal, a máquina terminou já de fazer o prime, tá? E deu como concluído. No caso que ele pede para a gente verificar todo o set, se está tudo ok. Lembrando que nós não podemos ter nenhuma conexão que esteja dobrada ou que esteja encostando em outra mangueira, porque pela máquina ser composta por várias balanças, se uma mangueira estiver encostando na outra, gera um peso a mais em outra balança, então ela consegue reconhecer isso como alguma falha. Então lembrar de conferir todo o set, se as mangueiras não estão dobradas, se não estão encostando uma nas outras. E depois da conclusão, a gente vai colocar aceitar. Aqui ele vai dar a nossa prescrição de acordo com o que foi programado lá inicialmente para fazer a terapia do paciente. Pode ser checado aqui se está tudo ok. Se tiver alguma alteração para ser feita, é só clicar em alterar fluxo e escolher o que vai ter que ser alterado de acordo com a prescrição médica. No caso, nós vamos manter nossa prescrição, vamos clicar em aceitar. Aqui então ele vai pedir para que a gente ligue as conexões do paciente. As conexões que vão ser ligadas no paciente é a linha azul e a linha vermelha. Então nós vamos desconectar a linha vermelha do soro de prime. Primeiro nós vamos clampar as linhas, desconectar o soro de prime. E a linha azul também nós vamos desconectar da bolsa de autoefluentes para conectar ao paciente. Então essas duas linhas vão ser conectadas ao paciente na linha azul do catéter de hemodiálise e na linha vermelha do catéter de hemodiálise. Isso após a gente já ter feito o teste de fluxo do catéter de hemodiálise, que também é muito importante, ter um catéter PERV. A nossa seringa de cálcio no catéter central do paciente, lembrando que essa seringa de cálcio deve ser conectada em uma via exclusiva de acesso venoso central. Ele não pode ser conectado em acesso periférico. Depois que a gente fez todas essas ligações, vamos conectar essa linha amarela, que vai ser a linha de alta fluente do paciente, na bolsa excretora. Após todos conectados, nós vamos clicar em confirmar todos. Ele vai pedir primeiramente que a gente cheque se todo o sistema está ok, tá? A bomba de linha de cálcio conectada diretamente ao paciente, se a linha azul está conectada ao retorno do paciente, se a linha vermelha está conectada ao catéter do paciente e a linha amarela está conectada à bolsa de efluentes. Todos ok? Iniciar o tratamento. Lembrando, pessoal, que aqui a gente tem que desclampar todas as linhas, ok? Para que o fluxo ocorra. Todos desclampados. Pessoal, antes de instalar também as conexões no paciente, nós devemos ligar o aquecedor de sangue. Aqui nessa setinha nós vamos programar a temperatura que vai ser colocado. No caso que a gente pode programar a 40 graus, que aos poucos o termostato aqui vai subindo até chegar aos 40 graus. E a linha que vai ser conectada aqui dentro dessa borracha é a linha azul. Então aqui no caso é só a gente ir passando ela aqui dentro da borracha. Lembrar de sempre deixar mais ou menos uns 4 centímetros da borracha antes de chegar na linha do paciente, na pele do paciente, ok? Para não envolver queimaduras no paciente.
Aqui, pessoal, a hora que terminar a hemodiálise do paciente, que o médico falar que agora já deu tempo, vamos desligar a hemodiálise, vai ter uma telinha aqui escrito terminar hemodiálise. Nós vamos clicar nela, ela vai cair nessa tela aqui, pedindo para que a gente descarte o set. Então, nós vamos clicar em descartar todos, aceitar. Ele vai pedir para que a gente desconecte todas as linhas do paciente e clampe essas linhas. No caso, desconectei do paciente a linha vermelha, a linha azul e a bomba da seringa de cálcio. Confirmar todos, aceitar. Pedir para que a gente clampe também aqui a parte da bolsa de fluidos, né? Seria essa partezinha branca da bolsa de fluidos. Descarregar set. Ele pede para verificar se todas as linhas estão clampadas. Clampar inclusive das soluções. Aqui então é só a gente aceitar. Descartar as bolsas, que é retirar de cada uma das balanças. No caso que a gente retira uma por uma. Nessa hora é importante que você tenha uma mesa de apoio do seu lado, porque são muitos materiais para você descartar. Tirou todas as bolsas, clique em próximo. Ele pede para que a gente retire a seringa. Destrava aqui nessa parte de baixo. Retire a seringa. Aceitar. E ele pede para que a gente remova todos os set. Desconectamos todo o set da nossa máquina. Continuar. Desligar. É isso então.